Para palestrar agora, eu vou chamar um mestre, um craque. Quando não se falava tanto em sustentabilidade empresarial, ele já falava. Assisti inúmeras palestras dele, aprendi muito, devo muito do meu humilde, pequenininho conhecimento a ele. Responsabilidade social, governança, planejamento sustentável, hoje tão em voga pelas diretrizes ESG, são imprescindíveis para que as organizações possam se mostrar de forma clara, transparente e ética. Mas todo esse arcabouço de normas, legislações, temos aí as estações verdes, o IEGM, os indicadores municipais, tudo isso precisa ter muita responsabilidade. Então eu vou pedir para vir aqui o professor Lívio Giosa, administrador de empresa, com pós-graduação em Business Administration pela New York University, chique, hein? E a nossa querida Cláudia, mediadora do GT Ética e Sustentabilidade da BRAPS. Obrigado pela compreensão aí do tempo, pessoal. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o Arthur por essa coordenação desse evento, um evento importantíssimo para a gente dialogar, discutir um pouco os impactos das questões de sustentabilidade na sociedade como um todo, no ambiente privado, no ambiente público, entender o valor das ODS, as boas práticas, essa jornada da sustentabilidade é absolutamente necessária na vida de cada um de nós. Nós vamos rapidamente fazer um overview, tendo em vista a diversidade pública aqui presente, até porque a gente possa inserir na sequência um debate um pouquinho mais aprofundado da ODS 12 ou da ODS 16. Mas eu gostaria de colocar aqui só alguns princípios e valores para que vocês possam ficar na mesma página, né? Que ficaria mais adequado para todos presentes. E eu fui lá buscar uma frase bacana do Al Gore para que a gente pudesse identificar esse processo que a gente vivencia hoje. Eu sou um dos 5 interlocutores mundiais do Al Gore, tenho um relacionamento muito forte lá de trás com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, presido o Conselho Nacional de Defesa Ambiental, a diretoria de Relações de Sustentabilidade, Impactos Climáticos na SEBRASE, que é a Central Brasileira do Setor de Serviços, dirijo o Instituto de Responsabilidade Socioambiental da DVB e a Diretoria de Sustentabilidade da ANEFAC. Mas eu acho que vale a pena a gente destacar, enquanto agente público, eu fui deputado estadual e tive a honra de ser o signatário, proponente, e depois a Assembleia inteira adotou e aprovou a lei das APAs, né, da área de proteção ambiental. Em 2012, refletindo esse caminhar voltado à questão da sustentabilidade, nós fomos homenageados na Rio+20 como uma das lideranças globais sobre sustentabilidade pela ONU e pelo PNUMA, por apresentar um programa chamado Município Sustentável. Esse programa foi apresentado para 119 municípios do Brasil e para 7 países a convite da ONU. Fui da Costa Rica, a École de France, para falar desse tema. O único município que adotou esse projeto foi o município de Atibaia, que eu tive a honra de poder implementar. Portanto, nós temos uma jornada ainda muito intensa a fazer. Por mais que nós tenhamos aqui todos abraçado a causa da sustentabilidade, esse não é, a rigor, o que nós vivenciamos no Brasil e até aqui no estado de São Paulo, o estado mais pujante da nação. Portanto, nós temos um olhar, Arthur, aí, real, fundamental, para que a gente possa não só desenvolver eventos como esse, mas nós temos que sair daqui e agir. Cada um fazendo sua parte, para cada um tentando desenvolver algo que seja propositivo, regenerativo, para que a humanidade tenha, no mínimo, um pouco mais dos 100 anos para frente, como expectativa de vida,
efetiva na nossa nave-mãe, a Terra. Portanto, todos esses conceitos, todo mundo tem ideia clara que a agenda da sustentabilidade está presente na agenda mundial. Todos já percebem que a nossa vida na Terra está absolutamente dificultada pelos impactos das mudanças climáticas. Cada vez mais se coloca essa dimensão no jogo, né, dessa vida complexa que vivenciamos, e que entender esse tripé mágico do Triple Bottom Line, adicionado com o quarto tópico da governança, institucionaliza o modus de vida da instituição pública e das organizações privadas. Cada vez mais nós poderemos buscar o desenvolvimento sustentável com equidade social, equilíbrio ambiental, mas com a boa governança agindo na égide dessas ações, sejam públicas ou privadas. E lá nas COPs, todo mundo aqui já acompanha, porque isso virou página de comunicação necessária na vida mundial. Nas COPs, o Brasil reitera a sua missão de redução das emissões de carbono. E quando o Brasil vai lá e assina, eu pergunto a cada um de vocês, quem é o Brasil? O Brasil esteve nas COPs e na COP21 reiterou a sua decisão de redução de emissão. Quem é o Brasil? Dá para responder? Quem é o Brasil? Somos nós. Então, se somos nós temos já, ou desde lá, quando se assinou a primeira possível redução de emissão de carbono, cada um agisse, se responsabilizasse, se comprometesse em reduzir 30%, 42% das suas emissões. E cada um que está aqui presente emite carbono a todo momento. Se vieram para cá, já emitiu muito carbono. Desde o momento que você acorda até o momento que você volta à cama, você está emitindo gases de efeito estufa. Portanto, essa percepção nos leva à constatação. E eu estava aqui conversando com o prefeito, ex-prefeito de Alfenas, deputado estadual, 84,7% da população brasileira mora e vive no ambiente urbano. Portanto, nós temos uma enorme responsabilidade para que a gente possa efetivamente minimizar as nossas emissões e, a partir daí, entender que nós fazemos parte desse movimento, né? Tanto o poder público quanto as empresas, cada um de nós como profissionais em qualquer uma das áreas, mas especificamente como indivíduos, nós temos uma responsabilidade enorme, gigante, em propugnar transformações. Um programa Município Sustentável tem uma metodologia própria, está à disposição de quem queira entender a possibilidade, a oportunidade de implementar nas suas cidades como prática coletiva transformadora. E aqui a gente faz uma referência um pouquinho mais intensa sobre a questão do ESG e a questão das ODS. As ODS são plataformas transformadoras da humanidade que exigem a presença do homem numa grande transformação mundial, acoplada em objetivos claros para que as nações como um todo possam colocar suas dimensões e boas práticas. O ESG é uma metodologia voltada para as organizações privadas e ou terceiro setor. Cada vez mais essa metodologia se insere dentro da abordagem das dimensões do E, Environment e ambiental, o S, Social, G, Governança ou Gestão, para que estes princípios e valores sejam colocados para os seus colaboradores, todos aqueles que estão envolvidos e que fazem disso as boas práticas. Pode ir? As ODS, portanto, é uma agenda global de sustentabilidade, pauta para as nações. A agenda ESG é uma agenda para as organizações. E os objetivos do desenvolvimento sustentável estão aí identificados aqui na nossa frente, mas vamos parar um pouquinho no ODS 12.
assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Quais são, dentro deste ODS, os principais desafios para os gestores públicos? Então vamos lá, quem está na prática pública, entender o seu papel nesse momento. Primeiro, a questão do consumo excessivo e do desperdício. Isso é vivenciável por cada um de nós, né? Eu costumo comentar com o agente público que faz compras, muitas lá na gestão, fazendo suas licitações, as demandas efetuadas corta na próxima demanda 10, 15%, e vai ver se alguém reclama. Como isso já foi testado em várias prefeituras, eu posso dizer para vocês que ninguém reclama. Na empresa também vale a pena a gente fazer isso. Então nós vamos, no menos é mais, conseguindo transformar, conseguindo reintegrar as pessoas dentro de uma agenda de consumo correto, sem exceder e com menos desperdício. Imagina num processo coletivo, como a gente consegue reduzir e emitir menos carbono. Poluição e emissão de carbono está presente na gestão pública, não só na cidade, onde você administra, e ali você pode inspirar as pessoas, mas especialmente no próprio poder público, que tem frota própria ou frota contratada de veículos, que tem um transporte urbano próprio ou contratado, tudo emite carbono. Que tem energia dentro do escopo 2 para fazer ali uma avaliação da sua redução de emissão. Que tem fornecedores, qual é o nível de inspiração que você faz para os fornecedores e aborda o escopo 3 e faz eles reduzir as emissões. Tem as ações dos seus colaboradores, seus agentes públicos. Então, se a prefeitura, se o município, se o estado, se a federação botar a mão na massa, nas suas atividades específicas, ela reduz em muito as emissões de carbono. Produção e distribuição sustentáveis. Impactos que a gente tem muito profundos na agricultura, na indústria e nas fontes energéticas. Então nós temos aí oportunidade do agente público colocar em práticas necessárias para essas questões. A reciclagem e gestão de resíduos, nem se fala, né? Como o poder público, que a maioria dos municípios é o grande agente, ordenador desta atividade, o quanto você pode acelerar, reduzir e manter um processo de reciclagem e gestão dos resíduos. Outros desafios constantes da ODS 12, que é a educação e conscientização. Já se falou aqui dentro da educação, mas o quanto você pode alicerçar esse processo educacional ao meio ambiente, com matérias, com disciplinas, com boas práticas nas escolas, em todos os níveis. Regulamentar e fiscalizar. O agente público ele tem esse poder. Então, se você regulamenta através de políticas públicas muito expressivas no que tange a questão da sustentabilidade, você também deve dar o próximo passo e fazer a fiscalização necessária em todos os próprios municipais, em toda a rede da sociedade daquele município, para poder minimizar essas questões voltadas para a poluição ou, mais do que nunca, as emissões e as práticas que esta ODS 12 nos fornece. Outra questão é a inovação e tecnologia. Como o poder público pode, nos seus mais variáveis níveis, interceder para boas práticas inovadoras e tecnológicas que farão e darão impacto na sociedade local. Isso é percebido com ações de segurança, com ações voltadas a um bom atendimento público, a facilidade de se ter uma ação digital na cidade para evitar o transporte das pessoas e ir ao ambiente público e demorar para ser atendido. Portanto, boas práticas com a introdução da inovação e tecnologia são fundamentais e desafiadoras nesse processo. Outra questão bacana no ODS 12 é a tal da coordenação interinstitucional. Montar uma rede colaborativa dentro da cidade, de modo que todos os agentes, as instituições, as ONGs,
possam estar colaborativamente intercedendo para estas boas práticas e agilizando os processos que estão presentes na ODS 12. E o monitoramento e relatório, isso é fundamental, ética e transparência, dar suporte à sociedade, transmitindo tudo o que está acontecendo dentro desse novo olhar que a gestão pública pode ter com base na ODS 12. Outras ações necessárias, muito importantes dentro dessa questão, é a definição de políticas públicas, regulamentações efetivas, incentivos econômicos, educação ambiental, já comentamos, ações colaborativas e conscientização e comprometimento, tanto dos agentes públicos quanto com os diversos setores da sociedade local. O outro ponto é a ODS 16, importante destacar que nos coloca o acesso à justiça, à segurança pública e a promoção de uma sociedade mais pacífica, e isso é uma ação que pode ser ordenada e coordenada também pelo agente público local, seja municipal ou estadual, e o que a gente espera como resultado é garantir um futuro mais sustentável para o Brasil. Isso é fundamental entender que o olhar da iniciativa privada é importante, mas ela é aplicada para aquele ambiente que ela atua e junto aos seus demais stakeholders. Mas o ambiente público, o agente público, quando ele entra em cena, ele transforma coletivamente e de uma forma única e rápida. Portanto, não só o nosso desafio, mas a nossa principal tese aqui formulada é que os agentes públicos aqui presentes entendam claramente a sua responsabilidade e que assumam essa responsabilidade para poder objetivamente transformar. Eu quero deixar uma frase que eu gosto muito de identificar a cada um de vocês, que construir uma sociedade economicamente viável, socialmente justa, ambientalmente equilibrada e eticamente responsável significa um ajuste imediato da consciência de cada organização, cada dirigente público e de cada cidadão. Muito obrigado, gente. Chamá-lo de professor. Imagina. É tanta coisa, virou mestre, né? Obrigada. Obrigado, querido. Vamos falar mais um pouquinho aqui rapidamente. Olá. O vereador saiu, mas veio como um debate, né, Arthur? Obrigado por estar aqui. A gente tem muita coisa para falar. E acho que em função aí, então... Mas assim, eu estava lembrando, aproveitando, hoje é dia 22 de setembro. Dia 25 de setembro, 75 anos atrás... foi o lançamento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, professor. E, para mim, eu morei na Bósnia, em Sarajevo. Trabalhei 1 ano e meio lá, nas Nações Unidas, em questões de gênero e coisas desse tipo. E qual que é o desafio? E o senhor falou tantas vezes, né? A questão da consciência do indivíduo, né? Trabalhei no Ministério da Justiça, deputado. Trabalhei no Ministério da Justiça. Com a questão de exploração de crianças e adolescentes, tráfico humano, migrações. Né? Trabalhei na iniciativa privada. Então, por exemplo, a questão da migração, a migração interna e a migração externa, o tráfico internacional, a gente começa a perceber como as coisas são complexas e as respostas não podem ser simplistas. Então, para mim, por que eu falei do marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Né? Eu represento aqui o meu GT, de ética, meu não, da ABRAPS, mas que eu estou liderando, né, de ética e sustentabilidade. E eu acredito que as ODSs, professor, é uma tentativa, um esforço humano nosso, dos indivíduos no melhor momento da sua consciência, de falarem, vamos fazer um combinado, um kit básico. Né? Por que as declarações universal dos direitos humanos aconteceram em 48? Porque a gente estava se destruindo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, com atrocidades que ferem o que a gente entende do que deveria ser o ser humano. Então, não, para isso tudo aí, para isso tudo aí. Vamos montar um negócio para a gente conversar. Né? Vamos montar as Nações Unidas.
Né? Vamos montar um espaço que a gente possa ter perspectivas diferentes e manter, e interagir e ter troca. Porque assim, isso vai para lugar nenhum. Primeira guerra, Segunda guerra, Terceira guerra, para onde a gente vai, pelo amor de Deus? Então, assim, vamos rever o nosso pacto colaborativo fundamentado numa ética universal? Então, eu acho que as ODS, mais recentemente, elas representam essa proposta. É quase que uma revisitação de qual é o kit básico mínimo para a gente se colocar como ser humano. Né? E, nesse sentido, o IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que traz a questão da governança, embora sejam mais empresas, eu acho que todo tipo de associação, instituição, governos, o que seja, essa Câmara, essa casa, ela requer ter uma gestão baseada em governança. E a governança, antes de estrutura, conselhos, comitês, etc., ela é ética. Ela é baseada em princípios éticos. E agora, recentemente, professor, o senhor com certeza sabe mais do que eu sobre isso, foi lançado, revisitou-se, né, o Código de Boas Práticas de Governança. E aí eu queria falar aqui para vocês o que mudou. A ética vem como pilar estruturante, e são 5 princípios éticos, antes eram 4. Integridade. Eu tenho que fazer o que eu falo. Discurso vazio não muda mundo. Eu tenho que ter coerência. E quando eu for ser coerente, eu tenho que saber como lidar com conflitos de interesses, porque o mundo é esse. A gente está aqui numa casa democrática, com vários partidos políticos, cada um com uma visão de mundo, como o deputado bem colocou, mas assim, o mundo é um só, embora você tenha várias visões, né? Então, integridade, transparência, equidade, a minha colega colocou, né? Todos, ninguém para trás, mas é todos sendo cada um, né? Vendo a diversidade, com inclusão, etc. Responsabilização, né? Regras, regulação, com responsabilização, com compromisso, certo? E a sustentabilidade, equacionando tudo isso e tendo clareza do seu impacto no mundo. Né? Então, eu acho que isso é importante. E a governança, ela requer, eu acho que uma visão, primeiro, é ética. Segundo, é estrutura. Terceiro, são processos. Quarto, é materialização. E 5, é avaliação, performance e aprendizado. Por isso que eu trouxe 48, 75 anos atrás. Poderia ter trazido mais. Outro professor aqui sobre a água falou. Como é que a gente aprende? Como é que a gente vai aprender? O que é necessário para que a gente aprenda? Quantas tragédias serão necessárias para que a gente realmente compreenda que, ainda caminhando, Márcio, para o fim aqui, professor, lançando uma pergunta aqui para o senhor, que a gente precisa ver as coisas com visão sistêmica. Uma coisa não é isolada da outra. Né? Que a gente precisa ver uma questão de aprendizado. Eu preciso fazer e refletir, porque sem reflexão eu vou ficar repetindo erro. Eu preciso ter uma consciência, desenvolver minha consciência. Quem é o meu melhor? A prefeita falou de planejamento, o deputado falou que tem recurso que não é gasto. Então, a gente está falando que adianta planejar sem eficiência de gestão? Que adianta ver isso mais para o final? Porque se eu coloquei um recurso numa ação, porque ela requer ser feita. Se ela requer ser feita, ela não vai ser gasta de uma maneira só, de uma vez só. Esse é um problema, deputado, que está nas empresas. Nas empresas você tem um orçamento, no final do ano todo mundo precisa tentar executar, porque senão reflete a minha incapacidade de gestão. Só que daí eu vou gastando no quê? Naquilo que vem. Eu furo o meu planejamento. Então, assim, não pode ficar dinheiro parado, mas também não ficar dinheiro indo para onde? Se o planejamento foi feito participativamente, mas aí o senso de urgência para não ficar com dinheiro parado me leva para um outro lugar, eu tenho um desvio de rota daquela participação no compromisso que eu tive com as pessoas que ali me ajudaram a fazer o planejamento. Então, eu acho que esses são os desafios, e aqui terminando, né, professora? Eu queria, o que o senhor colocou da gestão pública, eu costumo falar que, como eu já trabalhei no Ministério da Justiça, na Secretaria de Políticas das Mulheres, com a CIDA agora lá também, né? Trabalhei em empresas de saneamento, de infraestrutura, de resíduos, de energia limpa, da indústria farmacêutica. Né? Agora sou consultora independente. Então, dei aula na academia, etc. Eu costumo falar que eu posso falar mal e bem de todo mundo, inclusive de mim mesmo, professor. Então, assim, inclusive de mim mesmo, que eu tento essa consciência. Professor, queria suas palavras. Eu acho que o nosso desafio aqui é, primeiro, ter uma visão que a gente precisa de um pacto colaborativo. O mundo está muito polarizado. Ter visões diferentes não significa se colocar em posições irreconciliáveis.
A gente precisa de um pacto colaborativo de todo mundo. Né? E a gente precisa ter uma visão de governança, e uma governança extraterritorial, com uma visão que gera... Né? Eu também estou na trajetória faz um tempinho, a maquiagem ajuda, talvez, mas é um pacto colaborativo com uma governança extraterritorial, porque as questões elas são locais, como o clima, mas o impacto é local, como bem o senhor colocou, dos municípios sustentáveis. Então, como é que o senhor vê isso? Assim, como é que o senhor vê as parcerias? Eu sei que o senhor trouxe ali o 12 e tal, mas o papel das empresas, não como... A gente já viu aqui o desafio de uma empresa, e eu queria colocar assim, né, a governança pode acontecer o tempo todo, mas a gente já viu mais recentemente o caso das Americanas, que tinha tudo. Mas não tinha a ética. Tinha tudo. Né? Então, assim, como é que o senhor vê o papel, a visão melhor da parceria político-privada atuando de forma concreta nos desafios que estão postos, numa parceria que efetivamente pense o coletivo e pense uma visão de longo prazo? Ok. A gente viu na questão da sustentabilidade, falando especificamente sobre essa questão, o papel fundamental das organizações privadas, especialmente. Foram as empresas que começaram a dar o tom transformatório, agindo, identificando essa transformação e, ao mesmo tempo, gerando exemplaridade. O poder público veio ad hoc, veio atrás desse processo transformatório. Hoje, a situação está extremamente complexa. Complexa no sentido de que as previsões humanitárias, e que sem dúvida alguma atingem cada um de nós, são extremamente desastrosas, vamos dizer assim. São impactantes para cada um de nós. Eu imagino, e se vocês não têm essa informação, eu digo eu imagino, mas a gente tem muito contato com quem mora no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que mais sofre hoje os impactos das mudanças climáticas. As pessoas no Rio Grande do Sul começam a contestar um pouco qual será o seu futuro. O que planta, o que tem empresa, aquele que age na sua vida profissional, porque mal ele sabe se na semana que vem vai ocorrer mais um ciclone, mais uma tempestade, mais alguma coisa que vai influenciar a sua vida futura. Então nós temos que agir. E esta ação envolve um alinhamento. Todos entenderem que há uma jornada extremamente delicada pela frente, onde iniciativa privada, poder público e demais instituições têm que estar muito alinhadas para que sigam um roteiro idêntico, voltado para os mesmos focos, para que a gente possa ter um sentido de futuro maior. Quem já aqui deve já ter visto o vídeo Uma Verdade Inconveniente do Al Gore, né, um documentário, e quando você faz aquele documentário, ele foi feito e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007, você compara com o que está acontecendo hoje e vai ver que quase pouco nada mudou. Então são exatamente 18 anos que se passaram, 16 anos que se passaram, e que a sociedade ainda não entendeu que as coisas estão acontecendo para pior e que nós temos que tomar uma providência imediata. Então, o que mais eu gosto de fazer é conclamar e desafiar tanto o agente público quanto o agente privado, que tem poder na mão transformador, para se alinharem, darem as mãos, para buscarem algo que seja absolutamente factível e possível para minimizar os impactos para a humanidade. E é isso que eu acho que a gente deve tirar, Arthur, desta reunião, somando todas as falas de todos os que aqui se apresentam, e que saia, de repente, um documento deste evento capaz de irradiar, né? Que seja mais vozes, mais impulsionamentos, para que a gente tenha entendimento claro das nossas missões. Você, no ambiente que você atua, com todos os seus relacionamentos, cada um de nós, somos agentes transformadores, entendamos que
Cabe cada um de nós fazermos a nossa parte nessa história e tentarmos minimamente contribuir para um desafio maior que a humanidade vai viver nos próximos anos. Um possível encerramento melhor, professor. Eu queria aproveitar só porque eu acho que nesse desafio a gente tem muitos dilemas éticos. Sem dúvida, muitos. E se fosse fácil, não seria difícil, né? Então, assim, e aí eu queria deixar aqui um convite para todo mundo para seguir as redes sociais da Abraps no YouTube, no LinkedIn. E no dia 18 de outubro é o Global Ethics Day. E a gente vai estar lá na FECAP dessa vez, a Abraps, discutindo isso, professor. Como fazer isso com tantos interesses diversos de uma maneira ética? E se você me permite, que você falou uma palavra mágica, que é o dilema ético, se a gente pegar uma das últimas pesquisas do Global Report, que demonstra que os milhões de chineses que ascendem a uma nova classe econômica, assim como os milhões de indianos que ascendem a uma nova classe econômica, assim como os milhões de brasileiros que já ascenderam e vão ascender, estou citando 3 países só, tem como premissa básica, do ponto de vista de um ativo próprio, comprar, em primeiro lugar, um veículo, moto ou automóvel. Professor, eu convido o senhor, então, para lá no dia 18 de outubro, Global Ethics Day, para a gente conversar sobre esses desafios e dilemas. Muito obrigado, espero que a gente tenha contribuído aqui com a reflexão.